Bom dia a todos, bom dia para o pessoal que está entrando. Estou fazendo uns ajustes aqui que o meu Instagram está travando um pouquinho. Se por acaso a minha imagem travar para vocês, o áudio ficar ruim, vocês me sinalizem, por favor, tá? Aliás, de umas lives para cá, o Instagram tem ficado bem instável. Não sei se está acontecendo com mais alguém. Bom, vamos lá. Bom dia a todos. Aqui é Felipe Moreira, psicólogo e hipnoterapeuta, para mais uma live, edição número 44 de terapia matinal. E, como sempre, começar agradecendo vocês pela participação, pelas ideias, pelas perguntas. Afinal, as lives, muitas delas, as últimas, têm sido construídas em cima das dúvidas e dos pedidos de vocês. Falei de psicologia positiva a pedidos, falei de relacionamento porque me pediram, né? Falando dos tipos de relacionamento, como manter um relacionamento, como lidar com fins de relacionamento, que são perguntas que eu recebo demais no meu direct. Perdão, caiu minha cola. Falei sobre luto, sobre as fases do luto, e fiz um comparativo falando sobre o fim de um relacionamento com um processo de luto. Sensação de perda, sensação de ganho, tudo aquilo que está por trás, né? De uma perda, de vivenciar uma despedida, o fim de um ciclo, o começo de um novo, todas as mudanças que tem por trás. Venho falando bastante de envelhecimento, apesar de eu ter feito 2 lives sobre o assunto, muitas perguntas estão chegando, e então agradeço a todos aí pela participação, pelos comentários, e bora lá mobilizar essa live, gente. Vamos chamar os amigos aí, que o assunto hoje vai ser cabeludo. Cabeludo no sentido de um potencial para muita crítica. Quando eu me propus a falar sobre gênero e sexualidade, muita pessoa me torceu o nariz, falando que eu não deveria falar sobre isso, falando que eu poderia cair no estereótipo, falando que eu poderia atrair um pouco de preconceito. E esse pensamento mostra que a pessoa já tem um certo preconceito. Não falar sobre um assunto é um tabu. E um tabu é uma forma de preconceito, e eu sou contra todas elas. Quando a gente fala de relacionamento, naturalmente o assunto sexualidade veio à tona, o assunto orientação sexual veio à tona. E eu, infelizmente, durante um vídeo, cometi um deslize de, ao invés de falar de orientação sexual, usar a palavra opção sexual. E algumas pessoas se irritaram. Entendo perfeitamente por quê. Acho que opção sexual é um assunto vão a gente utilizar. Eu vou explicar por quê mais pra frente, eu só estou fazendo uma breve introdução aí das críticas que eu recebi. E eu não gosto muito da opção orientação sexual. Vou explicar por quê. Ela implica educação para alguma coisa, como você faz uma orientação de carreira, como você faz uma orientação vocacional, você levanta informações e escolhe o seu caminho. Então, invariavelmente, você vai voltar para uma opção, né? E da mesma forma, você pode ser educado a ter um tipo de desejo, a atender uma certa demanda e recusar outra. Então, orientação para mim ainda não é a palavra ideal. Melhor do que opção, porque envolve uma escolha vã, uma escolha simples, e nunca é tão simples assim, vocês vão entender por quê. Mas não me atende completamente. Então eu peço desculpas às pessoas que se ofenderam naquele meu deslize, venho me policiando muito para não cometê-lo de novo, e vou usar essa live para tentar remediar. Aqui eu vou falar sobre os gêneros e a sexualidade. Não vou falar sobre sexo explícito para os animadinhos aí, para as pessoas que estão achando que eu vou encontrar besteira, vou encontrar putaria. Vocês procuraram no YouTube, vocês acham 500 mil vídeos falando sobre o assunto. Outros sites, então, muito mais. Então, eu não vou perder meu tempo falando sobre isso. A minha intenção aqui é falar sobre os gêneros da modernidade, né? Um termo que me era pouco familiar, apesar de eu trabalhar com gênero, é a questão do gênero binário. Vou explicar daqui a pouco o que significa o gênero binário e por que ele também é palco de bastante preconceito. Muita gente usa sem perceber que usa. Principalmente quem tem filho de uma certa idade já falou alguma coisa no sentido de brincadeiras de menino, brincadeiras de menina, roupas de menino, roupas de menina. E a gente vê muito hoje em dia artistas nessa moda de criar os filhos sem gênero.
sem distinção de gênero, deixá-los livres, para quando eles tiverem uma certa idade, eles tomarem essa decisão. E novamente nós voltamos para a opção sexual. Afinal, é uma escolha ou não é uma escolha? Essa é a pergunta que eu vou tentar responder ao longo dessa live com vocês. Eu não vou dar uma resposta, porque é um assunto muito complexo para ter uma resposta, até porque ele não tem uma resposta, ele tem um potencial de respostas. Então me ajudem nessa aí. Quando a gente fala de sexualidade, eu vou buscar aqui uma definição da Organização Mundial de Saúde, que entende a sexualidade como parte da personalidade humana, uma necessidade básica, porque o desejo sexual é uma necessidade básica, todo mundo tem, algumas pessoas não têm, eu também vou falar disso, e é um aspecto do ser humano que não pode ser separado, ele faz parte do bem-estar, ele faz parte das necessidades básicas, então a saúde mental e física dependem do desejo, dependem sim da sexualidade, embora ela não seja tudo, ela é uma parte importante. Tá? Então todos esses aspectos têm que estar alinhados para a pessoa ter uma vida saudável. A sexualidade influencia nos pensamentos, nos sentimentos, nas ações e nas interações entre as pessoas. Daí vocês veem a grande importância do assunto sexualidade ser tratado. Muitas sociedades, muitos grupos ainda enxergam com tabu o assunto sexualidade. Principalmente quem tem filho parece que tem medo de falar sobre o assunto. Eu não acho que você deva falar sobre os filhos antes do assunto surgir naturalmente. Surgem as famosas perguntas, como é que eu nasci, como é que o neném vai parar na barriga da mamãe, né? Às vezes vê uma coisa na escola que não entende, vai perguntar para a mãe. Então existem questões que trazem a curiosidade da criança. O cérebro é curioso, ele está sempre fazendo perguntas. Então tudo que é novo, tudo que você não entende, você vai perguntar para quem você confia. Você não vai perguntar para um desconhecido. A criança não vira para uma pessoa no meio da rua e pergunta: o que é sexo? Não, ela vai chegar para a mãe. Mãe, o que é sexo? Ou então escutou de um irmão, de uma irmã o termo e foi perguntar para a mãe: mãe, o que é masturbar? Não sei se alguém já levou esse choque aí. Mas acontece. Os pais têm que estar atentos. Primeiro, eles têm que ter resolvidos dentro deles essa questão, para que não sejam pegos de surpresa e para que não transformem isso num trauma para a criança. Por exemplo, a criança crescer pensando: nossa, eu perguntei isso para minha mãe, ela ficou muito brava, então deve ser alguma coisa muito ruim. E ela cresce com aquilo na cabeça. E em função dessa crença, vão vir preconceitos, vão vir dificuldades, podem se desenvolver, por exemplo, uma dificuldade de ereção no menino, um vaginismo na menina, tudo associado a essa crença de que, poxa vida, então sexo é ruim. Se minha mãe tem tanto medo disso, não pode ser uma coisa boa. Eu estou exemplificando, mas são coisas que acontecem que eu já peguei no consultório. Eu trabalho com hipnose também, e quando eu trabalho a questão sexual, a questão da dificuldade sexual, são assuntos que vêm muito à tona, de como surgiram, como começaram, né? Óbvio, eu não sei disso porque a pessoa lembrou que fez. Algumas até lembram, mas eu sei disso porque muitos ficaram com a dúvida, perguntaram para as mães ou para os pais e eles confirmaram: olha, essa conversa aconteceu assim e ficou assado. E a pessoa: então foi por isso que eu fiquei tão nervosa pensando nisso, por isso que eu cresci com essa sensação ruim. Pessoas que passam por traumas, pessoas que passam por violência também desenvolvem uma associação ruim com relação ao sexo. Então é uma necessidade básica, o corpo sente desejo, o cérebro sente desejo, a personalidade tem essa vocação de voltar a atenção para o outro, mas por medo, por trauma, por feridas internas, a gente luta contra esse desejo. Então você começa literalmente a tapar o sol com a peneira, você tenta não ver o que está em toda parte, entendeu? Então são alguns exemplos de como a sexualidade pode acontecer e como ela pode dar muito mal. Eu vou desenvolver melhor isso ao longo da live. Dúvidas que vocês tiverem, perguntas que vocês tiverem, vão mandando que eu vou respondendo no decorrer aqui. Tá bom? Minha esposa tem muitos amigos do universo LGBT, muitos amigos trans, muitos amigos drag queens. Então, eu conversei muito com ela quando eu montei o material para essa live. Eu mostrei para ela as coisas que eu ia falar, tirei as dúvidas com ela, peguei referências com ela. Então, assim, já que a minha intenção não é polemizar, eu também tenho que ter o cuidado de não discriminar. Então, assim, eu fiz uma pergunta na chamada para essa live, pouca gente me respondeu, mas eu tenho certeza que a pergunta ficou no ar. Será que você é uma pessoa preconceituosa e nem percebe?
Vamos ver se até o final dessa live você consegue responder a isso. Então eu vou começar falando sobre orientação sexual. Todo mundo sabe o que é orientação sexual, acabei de falar um pouquinho por isso. Qual é a orientação sexual mais comum no mundo? Por que eu não vou falar normal? Razões óbvias. Mas qual é a orientação sexual mais comum no mundo? Recebi uma perguntinha, estou descobrindo agora essa funcionalidade aqui do Instagram. Braga, eu vou deixar para responder isso um pouco mais para frente. Vocês vão ver a pergunta aí. Não sei se apareceu para todos, depois eu refaço essa pergunta, tá? Não sei ainda usar essa ferramenta de perguntas, estou descobrindo ela agora, então vocês me desculpem se eu fizer alguma besteira e mandar mensagem para alguém, tá bom? Então, qual é a orientação sexual mais comum no mundo, mais ensinado, mais natural? Vejam bem as aspas que eu estou fazendo aqui, vou até fazer com as duas mãos. Mais natural é a heterossexualidade. Por que a heterossexualidade? Porque nós vivemos, como eu falei já no começo, numa sociedade binária. E bom para eu ficar esperto, porque peço desculpas se eu expus a pergunta para alguém. Estou descobrindo agora essa funcionalidade, depois eu tenho que tomar mais cuidado. A pergunta não aparece inteira para mim se eu não clicar nela. Então, assim, se vocês forem me mandar uma pergunta nesse sentido mais pessoal, uma coisa que vocês acham que vai expor, vou pedir a vocês que não mandem, tá? Porque eu não vou conseguir ler, para eu ler eu tenho que abrir e aí todo mundo vai ler, vou acabar expondo alguém e não é a intenção. Se você não tiver problema com isso, não tem problema, pode mandar, eu vou abrir e vou responder a pergunta, tá? Vou entender que quem me mandar a pergunta não tem problema abrir, até porque para eu conseguir ler eu vou ter que abrir, tá bom? Então, nós vivemos numa sociedade binária. O que é uma sociedade binária? Que a gente cresce com duas opções de gênero e sexualidade. Perdão, de gênero. Esquece sexualidade, isso vai entrar no outro contexto. Homens e mulheres. Isso é da natureza. Nós nascemos homens ou nós nascemos mulheres. Ou um meio termo que eu já vou falar também. Por isso, binário. Nós temos duas opções. Uma terceira opção que vai entrar aqui causa muitos conflitos familiares. E eu já soube de pessoas, inclusive casais que se separaram, por conta disso. Por um preconceito, por uma ignorância de não entender. O filho não nasceu nem homem nem mulher. Ele nasceu ou com as duas genitais ou não nasceu com genitália nenhuma. Genitália não, com órgãos sexuais nenhum. Então é algo estranho, é algo diferente, é uma forma de hermafroditismo. Uma combinação homem e mulher num corpo só. E tem muita gente que é ignorante de achar que isso é uma punição divina, que isso é um castigo. Eu estou pagando os pecados da minha vida. Eu bebi durante a gestação. Eu usei droga. Gente, isso tudo é balela. Tudo isso acontece pelo desenvolvimento. Genética pura, mutação na hora de divisão celular. Pode haver uma disfunção, pode haver uma mutação que provoca uma policromossomia, não sei se é essa a palavra, se alguém souber me corrija, por favor. Mas assim, é algo natural, é algo biológico que pode acontecer. Quando o feto está se formando, antes dele desenvolver os órgãos sexuais, ele tem pequenas células que vão se especializando através dos hormônios que estão chegando até ele, estão sendo produzidos dentro daquele novo corpinho. E às vezes, essa produção de hormônios ela é disfuncional. Você não tem necessariamente, então vai entrar esse hormônio, então ele vai ter que ter desenvolvimento como homem. Vai entrar esse hormônio, então tem que ter um desenvolvimento como menina. Biologicamente, eu não sabia disso, eu descobri estudando já tem pouco tempo atrás. O que define a formação masculina é a presença da testosterona. Se não tem testosterona, independente do hormônio feminino, vai se desenvolver como uma menina. Eu não sabia disso, eu descobri em termos biológicos há pouco tempo atrás, alguns anos, mas relativamente na minha vida não tem tanto tempo assim. Então, assim, a estimulação fetal, através da testosterona, vai formar um corpo masculino. A ausência da testosterona, ou um nível pequeno, ou um nível muito alto de progesterona, acho que vai formar um corpo feminino. Se existe uma equidade entre os dois, vai haver um corpo misto.
Ele pode desenvolver tanto os dois órgãos sexuais, pode ter testículo e ovários ao mesmo tempo, como ele pode não ter nenhum dos dois. Independente de genitália, ele pode também ter órgãos internos femininos, mas ter um pênis. Não tem escroto, não tem testículos, mas ele tem um pênis. Alguns chegam até a desenvolver os dois, tem um pênis e tem uma vagina. Então, assim, é um desenvolvimento, é natural, acontece no organismo e é da natureza. A gente não controla o desenvolvimento celular de um novo ser humano. E as pessoas olham para isso muitas vezes vendo como um castigo divino, como um pecado, como uma punição, como obra do capeta. Eu já escutei até que, meu filho nasceu assim porque a vizinha fez um trabalho para ele. Gente, esquece isso. Paga da memória, isso não existe. Isso é da natureza, isso é do cromossomo. Existe lá alguma informação que causou essa disfunção. Não vou falar má formação, vou falar uma disfunção com relação ao equilíbrio hormonal que fez com que nascesse híbrido, um hermafrodita. Então é o terceiro gênero. Terceiro gênero de um modo geral. Depois vão entrar outras opções aqui que eu já falo para vocês. E é nesse ponto que eu vou tomar mais cuidado, porque posso incorrer aí num pouco de preconceito. Se eu esquecer alguma informação, se eu falar alguma coisa incompleta ou incorreta, vocês me corrijam, tá bom? Então nós temos ali o heterossexual, que é o mais comum. O outro mais comum que a gente conhece é o homossexual. O heterossexual, pensando no sistema binário, é a mulher que tem atração pelo homem, ou é o homem que tem atração pela mulher. Então, sim, a orientação sexual vai dizer por qual gênero você sente desejo sexual. Por isso, orientação sexual. Não é uma palavra que me atende completamente, eu confesso que eu falo com um pouco de ressalvas, mas vocês entenderam, né? Dentro dessas opções binárias, heterossexual e homossexual, nós vamos ter o assexual, que é a pessoa que não tem desejo. Ela não tem essa atração física, não tem essa vontade de sexo, essa coisa de ficar doida, essa coisa hormonal de perder o controle. Ela não sente isso. Ou ela é doutrinada, ou por questões religiosas, ou por questões de crença, ou por questões próprias, a ter momentos para isso. Eu só posso transar na lua cheia. Só posso transar em dias religiosos, em dias específicos, por uma questão cultural. Mas de um modo geral, ela não tem desejo. Não é uma pessoa que você vai conseguir provocar um desejo. Você não vai... A mulher vai dar em cima do cara, o cara não vai reagir. Ou ela vai ficar brava com o cara, vai achar que o cara é gay, ou vai achar que tem algo errado com ela, e na verdade não é nada disso. Simplesmente não existe um desejo ali. Ela está batendo na casa errada. Tá? Mesma coisa o homem. Vai tentar seduzir a mulher não vai sentir nada, vai chamar de frígida, vai chamar de snob, vai chamar de difícil, vai dar uma série de adjetivos aí que depois eu também vou falar um pouco sobre essa questão de como a gente provoca, em termos verbais, os outros, por preconceito, por não entender o que está acontecendo. O assexual é o mais difícil de entender, porque é muito incomum você encontrar alguém que não tem desejo. Você encontra quem reprime, mas quem não tem desejo é muito difícil de acontecer. Bissexual é alguém que tem atração tanto por homens como por mulheres. Para ele não tem distinção, não é essa coisa de gosto de meninos e gosto de meninas, mas eu gosto mais de meninas ou mais de meninos. Não, para ele gosta dos dois, igualmente. E por último, o mais incomum que tem, que ainda é muito associado à perversão, à obscenidade, infelizmente, como eu falei, é um assunto que ressalta muito preconceito, que é o pansexual. O que é o pansexual? Ele gosta de pessoas, sejam homens, sejam mulheres, sejam hermafroditas, sejam transexuais, vou falar dos trans daqui a pouquinho. Então, assim, ele não vê distinção entre pessoas, ele sente desejo por qualquer um, tá? Qualquer pessoa, só para deixar claro. Porque já vieram para mim num privado quando eu estava fazendo essa pesquisa com as piadinhas, então quem gosta de animal é normal. Não vou entrar nessa questão aqui, da zoofilia. Eu estou me mantendo aqui na questão da orientação sexual, pessoas, tá bom? Qualquer outra coisa diferente disso não vai ser tema dessa live. Depois eu respondo em termos de curiosidade se alguém quiser saber mais, mas eu não pretendo abordar disso aqui, porque são muitas opções, tá bom? Depois da orientação sexual, outro assunto muito importante da gente discutir é a identidade de gênero. O que é a orientação sexual? Se ela define qual é o gênero pelo qual você tem atração, a identidade de gênero é voltada para dentro.
É qual é o gênero com o qual você se identifica. E como você vai construir a sua identidade, a sua vida e a sua socialização em função disso. Então, um homem que se identifica como homem, ou uma mulher que se identifica como mulher, é o que o pessoal chama de cisgênero, ou gênero autêntico. A pessoa nasceu homem, ela se sente homem. A pessoa nasceu mulher, ela se sente mulher. Quando isso muda? Quando a gente tem, por exemplo, um gênero binário, quando a gente tem, por exemplo, o transgênero, que é o indivíduo que não se identifica com o sexo com que nasceu. Ele nasceu homem, mas ele se sente mulher. Nasceu mulher e se sente homem. Isso não depende de genitália, só para deixar bem claro aqui. Isso está aqui, é uma questão de personalidade, é uma questão de identidade, é uma questão cultural. Tá? A pessoa não se sente homem, não se sente mulher. Não tem a ver com perversão, não tem a ver, embora até pouco tempo atrás era considerado uma patologia, mas era visto como algo anormal, como algo estranho. O termo americano para isso era eu estou com freak na cabeça, mas não é freak, tem um outro nome que eu não estou me lembrando agora. Freak quer dizer esquisito, estranho, diferente no sentido negativo. Ah, você é bizarro, você é anormal, você tem defeito. Então era visto como algo ruim. E por conta disso tinha muito preconceito, por conta disso tinha muita repressão, por conta disso as famílias escondiam as pessoas. E em muitos casos até de pessoas sendo deserdadas, sendo expulsas de casa, porque não se adequavam. Então o homem que se sente mulher, então ele vai se vestir como mulher, vai ter um estilo de vida feminino, vai buscar papéis sociais voltados para a mulher, porque ele se sente uma mulher, e por dentro é uma mulher. Mesma coisa a mulher, ela se sente um homem, ela vai buscar papéis masculinos, ela vai agir como homem, vai se vestir como homem, tá? Então ela vai tentar se aproximar daquele gênero no qual ela se identifica. Por isso transgênero, no sentido da passagem, tá bom? Não confundir com travesti, que é o homem que se veste como mulher, ou a mulher que se veste como homem. Alguns travestis passam por procedimentos cirúrgicos, passam por intervenções hormonais, no sentido de se aproximar do trans. Mas o travesti está mais ligado a uma questão cultural, muitas vezes até uma questão artística. Né? A gente fala, a pessoa está travestida. O que quer dizer que ela está travestida? Que ela está vestida de outra coisa. Nesse caso aqui que eu estou pegando, na questão do gênero, é o oposto. Então é o homem que vai se vestir e se comportar como mulher, a mulher que vai se vestir e se comportar como homem. Mas no cotidiano, a mulher continua sendo mulher, o homem continua sendo homem. Eles têm uma vida dupla. É diferente do transexual, que ele vai viver aquela vida do gênero, como ele se sente bem, como ele se identifica. Tá? Desculpa, eu estou com um pouquinho de mau jeito. Fiz natação hoje, estou todo dolorido. Por isso que eu estou mexendo tanto o ombro aqui, vocês me desculpem, tá? Então, a diferença, espero que vocês tenham entendido, do cisgênero para o transgênero. A pessoa que se sente bem no sexo onde ela nasceu, e a pessoa que não se sente bem, ela vai tentar buscar uma aproximação. Eu falei lá atrás do hermafroditismo. Existe uma chamada cirurgia corretiva, que é feita em crianças. É a criança que nasce com os dois genitais, só que ele tem tantos traços masculinos, a genética dominante é masculina, mas ele nasceu, por exemplo, com uma vagina. Então, por choque cultural, muitas vezes, faz-se a cirurgia. Sim, ele nasceu com pênis, nasceu com vagina, mas ele tem órgãos internos, femininos. Então, já que o visual é feminino, os pais, muitas vezes, e mais antieticamente, não tanto os pais, mas os próprios médicos, sem o consentimento dos pais, hoje nem tanto. Mas já aconteceu muito isso. Inclusive, foi caso para muitos processos judiciais até hoje na corte americana. Tá? Você molda aquela criança. Então, já que aparentemente tudo parece que é uma menina, então eu vou fazer o mais próximo para isso. E às vezes nem faz a corte, nem faz a cirurgia, mas cria como menina. E só quando chegar lá na idade da descoberta sexual é que vai entender, vai aprender que existe uma diferença ali, que ela não é uma cisgênero, entendeu? É uma híbrida. Acho que híbrido também é uma palavra muito forte. Deixa eu tentar falar, deixa eu buscar aqui só um minutinho. Intersexo. Ela é uma pessoa intersexo, intergênero. Vou parar de falar híbrido, porque daqui a pouco vão começar a me xingar aqui. Desculpe, tá bom?
mas ela é intersexo, ela tem os dois traços. Ela não se enquadra como menina e nem como menino, porque ela tem os dois traços, tá bom? O intersexo, o hermafrodita, são pessoas que nasceram ali no meio do caminho, por aquela questão dos hormônios que eu falei lá atrás, né, na fase embrionária, ela desenvolveu os dois órgãos sexuais. Tem gente que tem os dois, tem saquinho e tem ovário. Tem gente que só tem um, e tem gente que nasce sem nenhum. Pode acontecer também, tá? Então, muitas vezes, por adequação social, busca-se esse tipo de solução. Ah, nasceu com aparência de menino, então eu vou criar como menino. Nasceu com aparência de menina, eu vou criar como menina. Né? E só depois é que vem o problema. Eu atendi já um caso de uma pessoa, de um homem que passou por isso. Ele foi criado como menina, se desenvolveu, então os pais optaram por criar como menina, pagaram lá, fizeram a cirurgia de remoção do pênis, remoção não é, de reconstrução, né, de adequação, e foi criado como menina, né? E só que quando ele foi entrando na puberdade, ele começou a se desenvolver de forma masculina. A voz começou a engrossar, começou a desenvolver barba, um corpo muito bruto. E os pais entraram em choque, acharam que tinha alguma coisa errada. E ele mais ainda não se adequava, foi buscar ajuda, foi buscar terapia, fez levantamento genético e descobriu que ele tinha um organismo dominantemente masculino, apesar da aparência. Então assim, isso para ele foi um trauma. Como assim eu fui criado como uma menina e agora eu descubro que eu sou um menino? Cadê o peru? Aí descobriu que os pais mandaram tirar. Olha o trauma que isso fica para a pessoa. Como assim? Eles tiraram uma coisa que era minha. Hoje em dia existem movimentos, inclusive legais, que proíbem essa cirurgia para evitar esse tipo de trauma, para evitar esse tipo de coisa. Então, assim, estou recebendo as perguntas aqui, eu já vou dar uma atenção para elas, tá bom? Só lembrando, como eu falei, como aparece para todo mundo, se for uma coisa muito pessoal que você não queira expor, não me manda aqui, me manda depois no direct que eu respondo, senão eu vou ter que abrir para poder ler, tá bom? Vocês entenderam? Então são muitas variáveis que tem por trás. Normalmente o transexual, eles, como eu falei, ele não necessariamente vai interferir na orientação sexual. Eu posso ser... Recebi uma correção no privado aqui, muito obrigado para quem me mandou. Ele pode nascer, o transexual, nasceu menino, se identifica como menina, cresce como menina. Mas ao longo da vida, ele faz a orientação sexual dele, ele segue hétero. É confuso pensar. É uma menina, porque o transexual se torna uma mulher, né, muitas vezes tira até a documentação, mas gosta de meninas, gosta de mulheres. Eu até fico um pouco confuso de falar sobre essa questão. Peço ajuda para vocês para a gente criar um termo comum. Ela seria considerada homossexual ou heterossexual, já que por nascimento nasceu homem? Vocês percebem que não é tão simples, não é tão óbvio quanto parece? Então, assim, dá um nó na cabeça. E você imagina a pessoa que vive isso. Poxa, será que eu sou gay? Será que eu não sou gay? Será que eu sou lésbica? Será que eu não sou lésbica? Será que eu sou hétero? Será que eu sou bi? Então, assim, tudo tem que ser investigado. Você não pode simplesmente rotular, simplesmente taxar a pessoa e pronto. Por questões como essa. Vocês entendem a complexidade da coisa, né? Então, muitos transexuais, eles sentem que o corpo não é adequado a eles. Ele nasceu homem, mas aquilo incomoda ele. O traço masculino, o corpo de um certo porte, né, a genitália. Então, eles vão buscar correções, vão buscar cirurgias, vão buscar tratamento. Uma pessoa binária ou uma pessoa pan, é isso aí. Mas a Araceli vai concordar comigo que nem todo mundo está familiarizado com esses termos. Então a pessoa vive uma confusão, como eu falei. Até para falar em termos binários, a gente cresce ouvindo falar de heterossexual e de homossexual. A gente não cresce ouvindo falar sobre uma pessoa binária, sobre uma pessoa pan. Então, assim, são termos que a pessoa vai descobrindo ao longo da vida. E tem pessoas que vão descobrir muito tarde. Até o Braga lá atrás fez a pergunta que eu acabei abrindo para todo mundo, deixa eu tocar um pouco nela. A pessoa que fica casada 10 anos, muitas vezes tem filhos, tem uma família, e de repente, na meia-idade, a pessoa começa a ter desejos, por exemplo, se for um homem, por homem, começa a ter um desejo homossexual, uma mulher por outras mulheres, né? Pode acontecer.
Pode ser uma questão de trauma, pode ser um desejo que sempre esteve nela, mas ela foi reprimindo por contas sociais, casou para tentar controlar, teve filhos para tentar controlar, e de repente chegou num momento da vida onde ela resolveu que ela não vai mais se importar com o que os outros pensam, ela vai dar vazão para o desejo. Pode ser um dos casos, entendeu? Pode ser curiosidade, pode ser crise de meia-idade, eu falei disso na minha live sobre envelhecimento, sobre a psicologia e envelhecimento. Então, tudo a gente tem que olhar para trás, tudo a gente tem que investigar com muito cuidado. Entendeu? Da onde está vindo aquilo? Tem pessoas que vivem vidas duplas, casado, com filhos, mas secretamente a pessoa tem uma vida homossexual. A pessoa tem uma vida ali secreta, com desejos homossexuais, vai atrás, marca encontros, sai com pessoas de programa, entendeu? Ela dá vazão a esses desejos. Agora, qual dos dois é ela? Aí vai depender dela. Se o que dá desejo a ela são os encontros homossexuais, ela é uma pessoa homossexual. Se o que dá desejo para ela vamos dizer, o cônjuge, esposa ou marido, mesmo que ela tenha outros encontros, talvez por curiosidade, talvez por uma outra questão, ela é heterossexual. Mas se os dois dão desejo ao mesmo tempo, ela seria uma pessoa ou bissexual ou pansexual, que não importa se é homem, se é mulher, se é trans. Ela tem desejo, e é isso que ela sente. Deixa eu ver a perguntinha da Araceli aqui. Primeiro deve entender que gênero é uma coisa e sexualidade é outra. Começa aí a esclarecer muito e assim entender todas as nomenclaturas. Exatamente. Mas você percebe que assim, não é uma coisa que você é ensinado lá na adolescência. Você não é exposto a isso. A Escócia agora está tentando, colocou no currículo escolar aulas de LGBT para que as pessoas conheçam as diferenças e diminuam um pouco a homofobia que estava dominando o país. Mas, por enquanto, é o único país que teve essa iniciativa. Mas são coisas novas para muita gente. Então você tem que ir atrás, hoje em dia você tem internet, dá para buscar, dá para ir atrás de ajuda, de grupos, de pessoas que podem te ajudar a se entender, a se encontrar. Poder dar vazão para o seu desejo sem medo, sem culpa, entender que desejo é esse, né? Então tudo isso a gente tem que levar em conta. E como terapeuta, como psicólogo, investigar. Se é uma fase, se é uma curiosidade, ou se é um desejo latente da pessoa, se é algo que sempre esteve ali e a pessoa finalmente está dando vazão para isso. Outra coisa muito importante, eu falei lá atrás da cirurgia de correção. Os transexuais, eles vão tentar buscar correções no corpo, através de hormônios, através de operações, através de cirurgias, mas nem todas vão buscar a famosa cirurgia de redesignação sexual. Esse era o nome que eu estava procurando lá atrás e não consegui. Nem todas vão fazer a última cirurgia, que é mudar completamente, mudar de vez para o outro sexo. Muitas por medo, muitas por condições financeiras, mas envolve um passo que não tem volta. Então muitas vezes elas preferem ir até onde elas conseguem, pelo social, pela aparência, e param por aí. Tá? Não quer dizer que nenhuma vai, não quer dizer que todas devam ir, senão não é trans. Entendeu? É um limite, vamos dizer assim. Nem todas ultrapassam esse limite. Os travestis que eu falei são pessoas que vivem papéis de gênero trocado. É o homem que vive como mulher, tem uma vida dupla como mulher, é a mulher que vive como homem. Seja por finalidades artísticas, seja por dia a dia, mas ela troca de papel. Entendeu? A pessoa troca de papel. A diferença do travesti para o trans é que o travesti, como eu falei, ele acaba tendo uma vida dupla. Ele não vive 100% do tempo como aquele outro papel sexual. Ele é um homem que num determinado momento do dia se veste de mulher. É uma mulher que num determinado momento do dia vive como homem. Mas o resto do tempo vive como o próprio sexo de nascimento. Tá? É muito tênue a diferença dos dois, do transexual para o travesti. Então, novamente, vamos partir da investigação, da conversa, não vamos pressupor. A gente nunca pode pressupor, tá bom? Como a gente ouve muito de adolescente que se declara para os pais homossexual, a primeira coisa que o pai fala, é fase, vai passar. Pode não ser uma fase. Pode ser a pessoa se libertando do estereótipo. Então, há que ser respeitado também, tá? Falando um pouquinho sobre os papéis de gênero. Normalmente, é o que eu falei lá atrás,
A gente cresce ouvindo que é o famoso termo brincadeira de menina, brincadeira de menino, coisa de homem, coisa de mulher. A gente cresce ouvindo essa questão. Então se torna cultural, a gente vai interiorizando essas questões dentro da gente. Socialmente falando, agora eu vou pegar um pouco da visão ocidental pautada no masculino, no patriarcado, tá? Os homens, é esperado deles o quê? Que eles tenham uma vida ativa, uma natureza muito dinâmica, que sejam racionais, pouco emotivos, que eles reprimam esse lado do sentimento, né? Que eles tenham muito desejo sexual, que sejam muito vorazes, que sejam muito viris, né? Então as atividades deles são muito públicas. É esperado que eles se mostrem, que eles se exibam. Estou pegando estereótipo, tá bom? Papel social da mulher. É esperado que da mulher que ela seja uma pessoa bondosa, sentimental, mais emotiva, que ela tenha menos desenvoltura sexual do que o homem, que ela seja naturalmente passiva ou submissa, né? Ou seja, todas as atividades femininas são focadas no ambiente privado. Então a mulher não pode se exibir, o homem pode. Isso é uma coisa cultural. Não estou pegando uma coisa da minha cabeça, é uma coisa que está na sociedade. Hoje em dia está mudando um pouco isso. Então esses são os papéis de gênero normais, aceitos. Mas dentro deles, como eu falei, a gente não está mais numa sociedade binária, a gente está numa sociedade polinária, plurinária. Então isso muda muito. Hoje em dia a gente tem homens que vivem papéis antes das mulheres, homens sentimentais, homens que não são tão viris, homens que são passivos, homens que são submissos às mulheres, homens que vivem um ambiente mais fechado, e mulheres mais ativas, mais dinâmicas, com um desejo sexual mais aflorado, entendeu? Que reprimem um pouco esse lado mais emotivo, mais sentimental. Então a gente tem não só inversões como misturas, pessoas que são um pouco dos dois ao longo do dia, né? Voltando a falar do transexual, ele vive um pouco dos dois. Ou ele vai viver o oposto, é um homem que vive o papel completamente feminino, se caracteriza como uma mulher no dia a dia dele, ou a mulher que vai viver os papéis masculinos, vai se caracterizar como homem no dia a dia. O termo surgiu na década de 60, na década de 90. O termo transexual vem das pessoas que desejam transitar para o outro sexo, elas querem mudar de gênero. É o homem que quer ser mulher, é a mulher que quer ser homem. Não só um querer, mas um desejo profundo, uma identidade de gênero, como eu falei lá no começo. Vem de dentro. Hoje em dia, por que não se usa mais opção sexual? Porque você não tem mais uma coisa de escolha. Você nasceu e aprendeu que o homem tem que gostar de mulher e a mulher tem que gostar de homem. A gente vai ouvir isso. Mas isso não é mais uma regra. Existem outras possibilidades aí, outras variáveis aí. E o transexual bate de frente com uma delas. Entendeu? Ele é alguém que está buscando essa identidade, essa redefinição. E principalmente, ele está buscando ser aceito por ele mesmo e pelas pessoas do convívio. Ele não se preocupa tanto com o que a sociedade vai pensar, ele está mais preocupado com a família, com os amigos, com o ambiente do dia a dia. Tá? Porém, muitos transexuais não gostam dessa palavra, porque sexualidade invoca muito a questão carnal. E não é só isso, como eu falei, é uma questão de identidade. Então eles preferem o termo transgênero, que é uma coisa que a gente ouve falar muito hoje em dia. Só um minutinho que eu falei bastante. Pronto. Então eles preferem essa identificação como transgênero, uma pessoa que transcendeu o próprio gênero, entendeu? Ele nasceu homem, mas vai viver como mulher. Nasceu mulher, mas vai viver como homem. É o que a gente ouve por aí. O homem trans, a mulher trans. Uma mulher trans não é um homem que vive como mulher. Uma mulher trans é uma mulher que nasceu como homem. Da mesma forma, um homem trans não é uma mulher que vive como homem. É um homem que nasceu mulher. Então é muito importante tomar esse cuidado. Por que é um cuidado? Porque ele é palco de muita discriminação. Pode dar muito pano para manga se você erra nessas terminologias, porque a pessoa pode se sentir ofendida. Muitos não, porque como eu falei, são terminologias que não são comuns, né? Hoje em dia estão se tornando mais comuns no meio da saúde, no meio da educação, estão sendo mais aceitas. Graças a Deus isso está virando, a cultura está mudando bastante essa forma de pensar.
Mas para muitos, no contexto familiar, muitos que vêm de uma cultura muito religiosa, muito conservadora, isso ainda é uma coisa pouco aceita. Então são termos novos, são termos desafiadores, entendeu? Fruto de muita repressão, fruto de muitas punições, a famosa e absurda cura gay que tanto se fala por aí. Esqueçam isso, não existe. Isso é uma balela. Depois eu até faço um vídeo falando sobre o quanto isso é abominável. Porque é você impedir a pessoa de ser ela mesma. É você pegar uma coisa que é natural para ela e falar, você não pode e você não vai, pronto. Ninguém tem esse direito. O triste é saber que psicólogos apoiavam isso, né? Graças a Deus o Conselho de Psicologia mudou, passou a ir contra isso. Então, dentro do universo dos transgêneros, nós temos os crossdressers, aqueles que se vestem apenas. É um homem que se veste como mulher. Ele é um homem, ele tem a vida de homem, é casado, tem a família dele, mas ele se veste de mulher. E ele é aceito assim. Ou a mulher que se veste como homem, mantém o cabelo curto, né? Faz musculação, tem um porte diferenciado, um porte mais masculino por conta dessa busca. Mas ela vive como homem, como mulher, perdão. É uma mulher que se veste como homem, usa roupas masculinas, usa calça, usa bermuda, né? Gosta de usar regata, para não dizer tantas blusas de alcinha, mas ela gosta de se parecer como homem. São vestuários, nem todas são transgêneros. Não é porque necessariamente o homem se veste como mulher que ele é um trans. Essa é uma diferenciação. Ainda é um pouco de confusão, mas tem que se entender bem essa definição. Os dressers, eles não são transexuais. São apenas pessoas que se vestem como outro sexo. Intersexo, eu já falei, são as pessoas que nascem com características que não se encaixam. Então, é uma mulher que parece na fisiologia que é a mulher, mas ela tem um porte bruto, ela nasce musculosa, ela nasce bruta, tem um corpo peludo, algumas chegam até barba, bigode. Então, assim, parece uma mistura dos dois. Ou o homem que tem a voz mais suave, mais baixinha, tem uma cintura mais fina, um homem que nasceu com uma cintura mais fina, uma voz mais sedosa. Então, assim, não se enquadram no sistema binário, entendeu? Os transgêneros têm duas terminologias que são muito importantes para eles, que a gente tem que entender, psicólogos e terapeutas, que é a congruência e a passabilidade. A congruência é o quanto ele se sente bem, o quanto ele se sente autêntico no gênero que ele escolheu viver. Então, é o homem que se tornou mulher e se sente bem, assim, não se sente pressionado, não se sente cobrado, não está fazendo por um modismo, por uma fase. Ele se sente bem assim. A mulher que vive como homem se sente bem assim. Então, ela é congruente. É uma transexual congruente. E a passabilidade tem mais a ver com a aparência. O quanto a aparência daquela pessoa trans, passa despercebido. O quanto você convive com uma mulher sem saber que na verdade ela é um homem. Você convive com um homem sem saber que na verdade é uma mulher. Então, tem mais a ver com a aparência. São duas terminologias muito importantes nesse universo aí pra gente entender. Você não vai perguntar isso pra pessoa, como é que anda a sua congruência? Poxa, você tá passável. Não, uma coisa do universo deles. Tá? A gente, terapeuta, tem que entender e tem que ajudá-los a lidar com isso. Existe uma patologia chamada disforia de gênero. É quando a pessoa se identifica com o sexo oposto de um sentido negativo. Muitos entendem como repressão, pode ser. Mas o que acontece? É o homem que se identifica como mulher, mas ele entende que ele não pode. Isso vai causar... Ou então ele aceita, não chega a ter uma vida trans, mas se veste como mulher, tenta buscar um estilo de vida feminino, papel de gênero feminino. Só que isso vai causar ansiedade, vai causar depressão, vai causar uma série de questões psicológicas e até psiquiátricas, por conta dessa divergência. Então ele não se sente bem. É diferente da transgênero que naturalmente vai se enquadrando naquele gênero onde ela se identifica. A identidade dela é aquilo. A disforia, a pessoa não se sente bem. Ou no sexo de nascimento, então ela tenta mudar, ou ela muda, ou se arrepende, ou vê que não é tão fácil quanto ela gostaria, vê muitos desafios, é complexada, e desenvolve problemas mentais baseados nisso. Entendeu?
pessoas transgênero ainda são muito alvo de preconceito, propriamente dito. No trabalho, entendeu? No trabalho, na busca para a saúde, até mesmo na forma de buscar o tratamento. A pessoa quer mudar de gênero, então ela tem que fazer reposição hormonal, tem que fazer uma série de tratamentos, muitas vezes algumas intervenções cirúrgicas, você entendeu? E nem todas têm condições. Então elas acabam sendo muito discriminadas, não tanto entre elas, mas pelas pessoas. Imagina você estar num consultório médico, né, entra lá um homem vestido de mulher. Chama a atenção. Por quê? Porque a gente tem dentro da gente um padrão cultural de normalidade binária. Como eu falei, hoje em dia isso já não existe mais. Nós não somos binários, nós somos plurais. Mas ainda existe uma coisa que choca nessa questão. Nem todo mundo, à primeira vista, vai lidar com normalidade. Poucas pessoas têm o tratamento, têm o hábito de lidar com isso e entendem essa naturalidade. Mas, em geral, num primeiro momento, chama a atenção. E muita gente se incomoda. Então, é um preconceito natural e culturalmente colocado na nossa cabeça. Você sente isso? Você sente essa provocação? Você sente que aquela pessoa está querendo chamar atenção? Muitos fazem para chamar atenção, mas nem todos. Eu trabalho no hospital, como todo mundo sabe, de vez em quando chegam uns casais gays lá que ficam se agarrando, ficam se beijando e fica todo mundo olhando. Aí eles tentam se defender. Ah, você está sendo homofóbico. Eu falei, não, meu filho, até um casal hétero fazendo isso iria ser uma coisa feia, iria ser uma coisa provocadora. Não é adequado. Então é para chamar atenção. Agora, a gente tem que entender que a pessoa está vivendo a vida dela, está vivendo as escolhas dela, está vivendo a orientação dela, está vivendo a identidade dela. E a gente tem que respeitar isso. Não é ficar olhando, entendeu? Pode ser que na cabeça da criança dê um nó, a gente tem que aproveitar a oportunidade para conversar com a criança, para explicar, entendeu? São oportunidades que a vida está nos oferecendo de lidar com aquilo de uma forma natural, entendeu? Expressão de gênero é a forma como você decide expressar o seu gênero. A escolha das roupas, estilo de cabelo, se usa maquiagem, modelo de óculos, se usa perfume, se usa batom, se usa maquiagem. Tudo isso são expressões que vão ressaltar para a sociedade se você está mais se você está mais inclinado para aquele gênero do nascimento ou se você está mais inclinado para uma outra identidade, para um trans, por exemplo. Então a expressão é a forma como você escolhe se mostrar. E ela pode ser alvo de muito preconceito. Por exemplo, um homem que tem um estilo, um homem que vive de uma forma feminina, fala como menina, é provocador, provoca os meninos. Então ele pode ser alvo de preconceito. Da mesma forma, a menina que anda entre meninos, tenta viver como menino, tenta se adequar, tenta se enquadrar. Ah, isso aqui é coisa de menino, não é para você, sai daqui. Vai ter um preconceito, entendeu? Então a expressão está mais a ver em como a pessoa se expressa, se mostra. Estamos chegando nos últimos 10 minutinhos, deixa eu dar uma apertada aqui. Só para fechar, eu vou para as perguntas, tá? Na psicologia, quando a gente fala de gênero, a gente tem duas visões. A psicologia clássica pegava o padrão binário. Então, se você não se enquadrasse no padrão binário, se você fosse um homem que se sentisse mulher ou uma mulher que se sentisse homem, você era considerado doente, patológico. E no clássico, na origem da psicologia, o que acontecia? Você era internado, você era medicado para parar com essa piração. Entendeu? Isso lá no clássico. Depois a psicologia foi passando por mudanças, foi se atualizando. E hoje em dia as diferenças não são mais explicadas pela teoria das diferenças sexuais. Não tanto por genitália. Ah, meninos têm genital masculino, tem pênis, as meninas têm vagina. É muito mais complexo que isso. É uma questão de identidade. Você entendeu? Isso na psicologia moderna. Você já está tendo uma disfunção, um desligamento daquela visão clássica binária e outras opções são aceitas. Entende-se que o gênero é uma questão social. Não é uma coisa essencial. Você não nasce homem ou nasce mulher. Você entendeu? Então a psicologia está fazendo essa transição, ajudando as pessoas, mudando outras ciências, a história, a sociologia, a filosofia, a entender esse novo mundo plural não binário. A gente tem que tentar entender que existem pessoas por aí que são assim. Você não pode simplesmente segregá-las. Você pode ter um na sua família e às vezes nem sabe. Ou não aceita. Aquelas famosas brigas de família por conta daquela pessoa lá que foge ao padrão. O que é o padrão? Não existe mais um padrão. Esse padrão já foi jogado no lixo há muito tempo atrás.
Então, como dizem por aí, aceita que dói menos. Se não te afeta, se não interfere na sua vida, lida com aquela pessoa com a naturalidade com que você lidaria com qualquer parente, com qualquer conhecido. Naturalidade. A gente tem que lembrar que é uma questão de identidade. A pessoa escolheu daquela maneira, ela se sente daquela maneira, então vamos ajudá-la a entender. Se ela não tivesse apoio dentro de casa, na família, não vai ser fora que ela vai ter. Ela pode crescer complexada, pode crescer se sentindo sempre doente, se discriminando, o que é muito pior. Entendeu? Então deixa eu abrir para as perguntinhas aqui, deixa eu ver o que... Opa! O Marcos perguntou aqui, alguém que crê que não existe gênero polarizado categórico ou que é uma construção desnecessária por ser cultural, vive uma disforia e não aceita? Exatamente, tem gente que aceita a disforia. Eu sou homem, me sinto mulher, mas eu não posso me sentir mulher. Então a pessoa vive todos os complexos, todos os transtornos advindos disso, depressão, ansiedade, angústia, e vai tratar em função disso. Não quer dizer que a pessoa seja homossexual. Lembrando que homossexualidade, orientação sexual não tem nada a ver com identidade sexual. Então, uma coisa tem a ver com desejo, outra coisa tem a ver com a identidade da pessoa. Como eu falei, existem homens que vivem como mulheres, são trans, mas se casam com mulheres. Entendeu? É confuso até um certo ponto. A gente tem que fazer um trabalho na gente mesmo para tentar entender essa matemática para poder ajudar a pessoa. Senão vai ser estranho. Se a gente aceita que isso é estranho e pronto, a pessoa vai continuar se sentindo uma aberração. Isso é muito ruim, da nossa parte também. Espero ter respondido, Marcos. Deixa eu ver aqui as outras perguntinhas, que o nosso tempo está acabando. Desculpa, vou abrir as perguntas para poder ler, tá? É mais ou menos isso. Isso aconteceu com um amigo. Um amigo meu mandou perguntar exatamente isso. Muitas vezes a pessoa tem a curiosidade, mas não tem coragem de assumir que é uma curiosidade, por medo da chacota, por medo da provocação, por medo da discriminação. Isso acontece muito. Eu acho que eu estou abrindo fora de ordem aqui, vocês me desculpem, tá? Basicamente é isso. Muitas vezes a maior questão é o medo da pessoa se aceitar, ela entender o que ela está sentindo. Gente, para um adolescente todo desejo é novo, inclusive o desejo heterossexual. Então assim, se ele começa a manifestar um certo desejo, uma certa identidade, e ele começa a ser podado, lembra que eu falei lá atrás no começo da live do trauma, ele vai crescer achando que aquilo é errado, e ele vai generalizar, então sexo é errado, então eu não posso sentir isso, então eu vou começar a proibir que isso aconteça em mim. Entendeu? Gente, esse Instagram novo aqui, vou falar pra você. Como é que eu tiro esse negócio aqui agora? Pronto. Bom, essas eram perguntas que tinham aqui pra mim. Se alguém tiver alguma perguntinha, a gente tem uns minutinhos ainda aí. Tá? Espero ter respondido a todos, espero ter acabado com alguns preconceitos, espero ter elucidado. Eu vou fazer umas sugestões de filmes aqui que me ajudaram muito nessa pesquisa. Primeiro, todo mundo conhece, Priscila, Rainha do Deserto, de 94. É uma pessoa, um artista que tinha um show de drag queens e, de repente, ele tem que fazer uma viagem para encontrar com o filho dele. Ele sabia que ele tinha esse filho, ele tinha perdido contato com a ex-esposa e, de repente, ela pede ajuda com o filho. E ele resolve fazer essa viagem, né, para encontrar com esse filho. Então, toda a viagem em cima da questão da identidade, do gênero, ele está em conflito, não sabe mais se ele é homem, se ele vive como homem, se ele vive como mulher, se ele é trans, se ele vive como uma drag queen. Então, tem toda uma questão de identidade por trás desse filme, Priscila, Rainha do Deserto. Outro filme muito bom, mais recente, chama Greta, com Marco Nanini. Fala um pouco naquela pergunta que me fizeram lá em cima. É um homem de meia idade que de repente começa a ter desejos por homens. Sempre teve um estilo de vida hétero, é casado. Se não me engano, eu não assisti o filme, estou me baseando na sinopse, eu preciso assistir esse filme urgentemente porque já me recomendaram. Mas ele começa a ter toda uma série de questões envolvendo esse desejo homossexual que ele está sentindo.
Então é um filme de transformação, um filme de descoberta. Vale muito a pena assistir. Estou falando sem ter assistido, mas já vi trechos no YouTube. Tô doido para ver o filme inteiro. E Marco Nanini é Marco Nanini, né? Ele é um show à parte. Outro filme que me chamou muito a atenção chama Transamérica. É um homem que vive como trans, que de repente ele descobre que ele teve um filho. E ele resolve fazer uma viagem para encontrar esse filho e resgatar isso nele. Só que ele é transexual. Então mostra todos os conflitos dele ao longo das viagens. Ele para num restaurante, pede para usar o banheiro e é discriminado, que ele vai entrar no banheiro feminino, não deixa ele entrar. Então, assim, tem todas as questões envolvendo a identidade de gênero, a questão da orientação sexual para a gente pensar aí. Então, Greta, com Marco Nanini, é um filme brasileiro. Transamérica, é um filme americano. E Priscila, Rainha do Deserto, é um filme australiano. Passei pelo mundo agora, hein? Vale a pena assistir, vale a pena conhecer, né? E para a gente terminar, lembrem-se que a psicologia ela está em constante fase de mudança, constante fase de redefinição. Então, assim, muitos psicólogos mesmo são conservadores de seguir aquele modelo essencialista, de que o homem nasce homem, tem que ser homem a vida inteira. E se ele tentar ter desejo para outro lado, ele está tendo uma doença, uma perversão. E a mulher é a mesma coisa. Hoje em dia sabe-se que não é assim. A própria psicologia já mudou, mas ainda existem pessoas com uma cabeça muito conservadora. Então eu proponho a vocês, você tem um amigo que seja homossexual, que seja transexual, converse com ele, pergunta para ele como é, como ele se sente. Gente, vocês não fazem ideia de como essas pessoas gostam e precisam ser ouvidas, como elas gostam de falar sobre o que elas sentem. Eu falei da minha esposa, ela acompanha muitos drag queens, muitos transexuais no Instagram, no YouTube. E tem uma delas que esses dias fez um vídeo falando sobre a própria orientação sexual. O nome dela é Francesca. Francesca, com T, não é com C não. Procurem para você ver. Ela fala muito sobre esse universo, sobre a cultura. E quando ela fala da orientação sexual dela, ela fala da questão do pansexual, que é uma coisa que é pouco conhecida, pouco falada. Tudo que foge ao normal, a gente tende a ver com um pouco de pé atrás e as pessoas tendem a mostrar de uma forma preconceituosa. Entendeu? Eu já tive experiência no hospital muito interessante, do casal tá com o filho esperando para passar no médico, entra um casal homossexual, pega, senta e passa a mão no ombro do outro e ficam ali de chamego, como um casal faria. Os pais indignados, provocando, falando besteira, e a criança numa boa, se divertindo, vendo aquilo como uma naturalidade. Gente, é lindo de ver a inocência da criança. O quanto os pais podem aprender com a própria visão da criança. A criança não tem um preconceito, ela aprende a ter o preconceito. Então, se a gente aprende a odiar, a gente pode aprender a amar também. A gente pode aprender a aceitar. O Instagram está acabando aqui, daqui a pouco vai entrar o reloginho, então eu vou começar a me despedir de vocês. Se eu pulei alguma pergunta, se eu não fiz alguma pergunta, vocês me mandem no direct que eu vou ter prazer em responder. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa questão da orientação, da diferença principalmente entre orientação sexual e identidade sexual, podem me mandar. Eu estou trabalhando muito com isso, tenho lido bastante, não só para a live, mas por conta do meu trabalho, mesmo de questões que têm chegado até mim por meio dos meus pacientes. E é um assunto que está sempre mudando, sempre tendo literatura. Quem tiver curiosidade, procure na internet, procure fontes aí, procure essas pessoas que são desse meio e perguntem para elas. Eu estou falando sério, elas gostam de falar sobre isso. Elas gostam quando as pessoas vêm até elas e falam, como é que é? Como é que você se sente? Como foi para você passar por isso? Como é para você viver essa vida? Gente, para eles é libertador. Primeiro, poder falar sobre as próprias experiências, poder lidar de uma forma libertadora com traumas, muitas vezes com históricos de violência, de perseguição. Elas reconhecem o quanto elas lutaram para chegar ali. E quando você chega e faz uma pergunta dessas, você está reconhecendo na pessoa uma batalhadora, uma pessoa que chegou até ali e está inspirando. Eu tive uma experiência recentemente, eu fui abrir a ficha de uma paciente, baita de um homem, peguei o documento do homem, fui olhar o nome, Sabrina. Primeiro me chocou. Eu vi que ele percebeu o constrangimento, só que eu olhei para ele e perguntei, você usa nome social? O olho dele brilhou. Eu posso? Eu falei, pode, é um direito seu. Eu não falei de nome social nessa live.
um assunto bem delicado, eu não vou entrar nele agora, que senão não vai dar, o Instagram vai me cortar. Aí ele me passou o nome social, foi chamado pelo nome social, saiu feliz da vida. Então, são pequenas coisinhas que pra gente é tão natural, para essas pessoas que estão acostumadas a ser discriminadas, não tem preço. Estar num lugar público, ser chamado pelo nome social e não pelo nome do documento, não ter aquele constrangimento, né, do homem ser chamado pelo nome de mulher, da mulher ser chamada por nome de homem. Nome social, procurem saber. O prontuário médico ele vai seguir o documento, mas o nome social é um direito da pessoa. Ela pode entrar com um processo para mudar nos documentos aquele nome, tem que apresentar testemunhas de que ela usa aquele nome já há bastante tempo, não é simplesmente escolher um nome e ir lá e mudar. Mas existe todo um processo que hoje em dia está cada vez mais fácil. E para uma pessoa que, principalmente transexual, que vive nesse universo, é uma libertação não ter mais aquele peso do nome de nascimento. Não é que ela está abrindo mão da identidade dela, não é isso que eu estou dizendo. Mas a libertadora, ela ter esse reconhecimento de poder ser ela mesma, de poder vir aqui de dentro aquela identidade de id, de interior, né? de dentro, do coração. E poder viver aquilo de uma forma completa, inclusive ter um nome. Gente, vocês não têm ideia do que foi ver o brilho no olho da pessoa. Então, procurem essas pessoas, vocês que trabalham com psicologia, vocês que trabalham com terapia, procurem essas pessoas. Perguntem para elas, conversem com elas. É muito legal, é muito enriquecedor. E para elas, assim, é um prazer enorme falar sobre o assunto. Entendeu? E eu falei um pouquinho de drag queens. O Instagram não me cortou, então eu vou falar um pouquinho mais. Vou falar um pouquinho de drag queens. Drag queens é um universo à parte. Muitas têm um estilo de vida, por exemplo, são homens que se vestem de mulheres, de um modo exagerado, de um modo artístico, né? Então, assim, nem todas são homossexuais, como eu falei. A identidade sexual não tem nada a ver com orientação sexual. Não confundam os dois, são coisas separadas, tá? Então, são homens que têm um estilo de vida de homem, vivem como homens, mas no meio artístico se vestem como mulheres, se produzem, usam roupas, usam maquiagens. E o legal da drag queen é que ela é uma caricatura. Ela é feita para ser exagerada, ela é feita para chocar, ela é feita para chamar atenção. Então, assim, toda drag queen é uma diva. Essa é a palavra que a minha esposa usa muito. Ela é uma diva. Ela é uma pessoa que marca a presença. Esse é o objetivo. É diferente de um transexual que ele quer passar, ele quer viver a vida dele de uma forma simples, de uma forma... Não quer dizer que um transexual não possa ser uma drag queen, até existem algumas por aí. Mas vocês entenderam a diferença? O drag queen não é uma pessoa que simplesmente se veste como mulher, ela tem um estilo de vida artístico como mulher. Se tratam por mulheres, é oi querida, é menina. Então usam termos femininos, mas no dia a dia vivem como homens. Algumas não, algumas até vivem já nesse universo do dressers, né? Se vestem como mulheres, mas a maior parte são homens que artisticamente se produzem como mulheres. Também pessoas formidáveis, extremamente inteligentes, que adoram falar sobre esse meio. Perguntem, vão atrás. E agora eu vou encerrar, gente. De verdade, o Instagram não me encerrou, mas o meu horário está dando, daqui a pouco eu tenho que trabalhar. Quero agradecer a vocês que me mandaram perguntas. Essas perguntas que eu abri aqui, desculpem se eu causei algum constrangimento, eu estou aprendendo a usar essa ferramenta, eu vou fazer um curso intensivo para a próxima live. Gostei, mas é aquilo que eu falei, se você acha que é uma pergunta que vai expor, não faz por aqui, porque eu tenho que abrir para eu conseguir ler. Tá, e aí todo mundo vai ver. Mas achei interessante, uma forma de marcar aqui e evitar que eu perca alguma pergunta sem ter passado. Agradeço todo mundo pela presença, que me mandou perguntas não só durante a live, mas antes, que trouxeram essa live à existência, me deram muito conteúdo, me deram muito o que pensar e me ensinaram bastante. Termos que eu muitas vezes usava errado, ou nem sabia que eu poderia ser usado daquela forma. Aprendi um pouco mais sobre o que é uma pessoa pansexual. Eu mesmo tinha isso como uma questão de perversão, uma questão libidinosa, até entender melhor o conceito. Então foi legal para mim fazer essa pesquisa e recomendo para vocês. Leiam sobre. Tá? Vejam esses filmes onde vocês vão entender muito desse universo. Conversem com essas pessoas, com essas figuras públicas do meio. Elas são muito abertas a falar, elas gostam de falar, de mostrar sobre a identidade delas e são muito inspiradoras. Então tem aí a Francesca que eu falei,
Recomendo Ícaro Kadoshi. É um nome que é dificinho de escrever. Ícaro com Y, Kadoshi com K e SH no final. Kadoshi, se não me engano. Mas se a Araceli estiver aí, você me corrige, por favor, que ela é super fã dele. É uma drag queen extremamente inteligente. Dá um show de conhecimento, dá um show de simplicidade, dá um show... Enfim, e é uma pessoa que... Ela é mãe de muitas drag queens. Ela ensina muito sobre o meio das drags, sobre o meio homossexual. Ela fala dos preconceitos que ela já passou e como ela chegou no ponto que ela está hoje. E não é uma questão de idade, porque ela é relativamente nova. Tá fazendo, acho que ela fez 40 anos agora, se eu não estiver enganado. Mas procure o trabalho dela, Ícaro Kadoshi. É muito legal o trabalho que ela faz. Gente, quase derrubei o celular de emoção. Muito obrigado por terem ficado comigo até o final. Espero ter respondido todas as dúvidas, espero ter levantado as outras dúvidas, né? Venham com a gente, acompanhem as lives. Ainda não defini qual vai ser o tema da próxima. Quem tiver ideias, quem tiver pedidos, aí vão mandando para mim. Vou trabalhar com o maior prazer, com o maior gosto. E é isso. Cada live é um aprendizado novo para mim e espero que esteja sendo tão bom para vocês também. Então vou ficando por aqui. Meu muito obrigado por ter me acompanhado, muito obrigado por fazer parte dessa história da terapia matinal. E fiquem ligados que vem muita coisa nova por aí no canal, tanto do YouTube quanto no Instagram. Bom dia para todos e vamos viver a vida com o maior brilho que a gente puder, tá bom? Bom dia para vocês.